Boa noite a todos e todas que estão presentes. Hoje é a nossa última rodada dos encontros, mas pode ter mais, calma, não chore. Dessa proposta de falar sobre a representação feminina nos quadrinhos. E hoje o nosso tema vai ser sobre a ciência dos super-heróis e das super-heroínas, tá? Então, hoje conosco estará, né, a Michelle Debon, que é mestra em imagem e som pela Universidade de São Carlos, a Priscila do Amaral, que é doutoranda em Ciência e Tecnologia e Educação, e eu, Fernanda Pereira, que sou doutoranda em Mídia e Cotidiano pela UF. Lembrando que o objetivo do Observatório Carioca de Quadrinhos é reunir pessoas, pesquisadores, curiosos, interessados em utilizar os quadrinhos como fonte de pesquisa. Então, nós construímos essa série de 4 lives, né, 4 encontros, para discutir a representação feminina e a construção da identidade do personagem feminino nos quadrinhos. E, provavelmente, a partir da participação de vocês, a gente vai desdobrar em outros assuntos também. Hoje, quem vai abrir vai ser a Priscila, tá? E daqui a pouco no chat eu vou botar um painel para a gente fazer as nossas observações, as nossas considerações. Pode ficar à vontade, Priscila. Boa noite, gente. Bom, vamos lá para esse nosso encontro, né, dessa rodada. Realmente venham mais para a gente poder trocar mais ideias aí. Vou botar aqui para contar. Foi? Foi, entrou. Certinho. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos. Tá tudo ótimo. Então, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre, né, o tema central, a gente pode dizer assim, é sobre a ciência dos super-heróis. E aí eu vou trazer para cá uma discussão sobre os X-Men, né, e a genética. Então, o título é Somos Todos Mutantes, né? A gente vai ver daqui a pouco isso se insere, né, em relação aos X-Men. Então, vamos lá. Primeiro, né, vou justificar a minha escolha, né? Por que os X-Men, né? Porque se a gente for parar para pensar, né, de vista da origem dos poderes, né, dos super-heróis, existem vários tipos de origens, né? Então, a gente vai ter a questão do acidente, do contato por uma substância, seja a radiação, seja uma aranha, né, como no caso do Homem-Aranha, seja um divino, né, como no caso do Thor e tudo mais. E a gente sabe, assim, que do ponto de vista lógico, se a gente for pensar no que a ciência diz, né, esses poderes não poderiam existir realmente, né, assim, porque ou eles estariam localizados ou eles durariam muito pouco tempo, ou seriam letais, né, no caso da radiação, por exemplo, do Hulk, né. E aí, do ponto de vista biológico, então, acredita-se, né, defende que os X-Men seriam aqueles que teriam uma possibilidade de existir por conta dessa origem, né, desse poder que seria uma origem biológica, uma origem orgânica, então estaria neles, né. E isso a gente pode, então, discutir, né, trazer alguns debates. Eu coloquei umas tirinhas, assim, de alguns quadrinhos, né, do X-Men, esse é o do número 1, né, em que a Jean Grey chega na escola, né, do Xavier, e aí ele vai falar, então, sobre essa questão, vai explicar o que é a escola, né, dos mutantes, né, tudo isso. Então, tá ela e o Xavier, né. E aí, de acordo com algumas versões dessas origens, né, acredita-se que a origem do poder dos X-Men estaria numa mutação do gene X, né, que estaria num cromossomo. Então, a gente sabe que as mutações, né, elas são mudanças genético, e elas podem ser, né, dependendo do tipo de mutação, elas podem ser passadas
à frente. Então, a gente tem casos, né, de X-Men mutantes, né, que se casaram com humanos e tiveram filhos mutantes, não mutantes, dois mutantes que se relacionam e têm um filho não mutante. Então, tudo isso, né, dentro das estatísticas da genética, da biologia, isso é biologicamente possível, né? Então, dependendo do tipo de herança, né, que a gente fala, é possível que ocorra, né, as mutações, né, assim, discutindo biológico, não do ponto de vista de você ter poder ou não por ter essas mutações. Mas aqui tem uma imagem do Surpreendentes X-Men, né, onde existe uma explicação, né, dessa possível origem dos poderes dos mutantes, né. E aqui é o cariótipo humano, né, que é o conjunto de cromossomos que nós temos, né, dos seres humanos. Então, lá na origem dos X-Men, né, a gente tem a primeira revista que foi publicada em 1903, né, a gente, nesse contexto, né, assim como a gente falou na semana passada do surgimento da Núbia, né, a gente tem esse contexto da luta dos direitos civis, né, principalmente racial. A gente tem até uma relação que às vezes é feita, né, entre o Xavier e o Magneto, sendo ali comparados diante das suas posturas diante dos humanos, né, da relação dos humanos com Martin Luther King e o Malcolm X, né. E aí você tem essa aqui é a capa, né, da primeira edição. Então, o escrito, né, que são os heróis mais estranhos de todos. Então, nesse primeiro momento aqui é um grupo mais reduzido, né, mas que já tem uma certa diversidade, se a gente pode dizer assim. Durante um tempo, né, essa revista não faz muito sucesso, ela é tirada de circulação. Em 1975, ela é relançada, né, com uma reformulação. Então, você tem uma maior diversidade de etnias, religiões, né, a questão sexual, né, sexual e cultural. Então, você vai ter heróis de diversos países, né, com religião, sem religião, homossexuais, né, heterossexuais, e de culturas diferentes, né? Então, ele traz uma proposta maior de diversidade, né? Para a época, né? Isso foi um grande avanço, né? Se a gente pode dizer assim. E aí, a gente foca, né? Pensando na origem, né? X-Men, né? A gente vai ter a Tempestade, que o nome dela original é né? E ela, então, nasce com essa capacidade de controlar os elementos do clima, né? Na verdade, ela tem esse poder e ela herda também, né? Então, ela é de origem africana, né? Os pais dela morrem, ela vai viver na rua e depois ela é encontrada pelo Xavier, quando tenta roubar ele, né? Então, ela tem um papel muito interessante nesse domínio do poder dela. Então, um período ela vai ajudar a tribo que causa um problema ambiental na região onde ela vive. Então, ela é uma das personagens que surge nessa reformulação de 1975 e tem uma trajetória assim, muito variada, né, dentro da revista e tudo mais. Embora ela esteja numa posição de destaque, ela está sempre subordinada, né, ao Xavier, e só depois de um tempo, né, que ela vai assumir a liderança, né, do personagem que traz questões interessantes, né? Então, essa questão de uma tribal, dessa herança, né, do poder dela ser trazido, né, vir da avó, então já vem de uma geração, né, e isso na aldeia que ela mora é uma coisa tida como natural, se a gente pode dizer assim, um dom, né? Então, eu acho muito interessante essas discussões que a gente pode fazer com os X-Men quando a gente fala desse poder que é inato, né? Que surge com o corpo, né? Uma coisa orgânica, né? Então, eu acho uma possibilidade de discussão, né? Bem interessantes para a gente fazer, seja academicamente falando, seja com os nossos alunos, por exemplo, para quem é professor, né? Então, eu acho que gera bastante discussão, né? E aí, então, a gente vai falar um pouquinho dessa questão de que somos todos mutantes, né? Por que isso acontece, né? Então, a gente sabe, né, que todos nós somos diferentes, né, por conta do nosso material genético, e que se a gente for pegar todas as espécies que existiram
no planeta e que existem hoje, a gente também tem mudanças, né? Nenhum ser vivo é igual ao outro. E o Charles Darwin já havia dito isso, né, quando ele lança lá A Origem das Espécies. Ele não sabia o que causava essa diferença, né? Ele até elaborou uma teoria, uma hipótese para tentar explicar isso, mas ele sabia que essas diferenças, que hoje a gente sabe pela mutação, pela interação do DNA com outros fatores, gerar, então, organismos diferentes e que permitiram, né, que lá, desde as bactérias, né, que surgiram primeiro, houvessem mutações que permitissem que nós chegássemos, por exemplo, à espécie humana, que é tão complexa, né, tanto em termos de comportamento, de estrutura corporal e tudo mais. Então, nós somos todos mutantes, né, não com superpoderes, né, como os X-Men, mas todos temos aí alguma mutação no nosso DNA que propiciou que chegássemos aqui, né. E uma coisa também que é interessante a gente discutir, né, em relação aos X-Men, é a questão de que eles vão surgir no final da Segunda Guerra Mundial. A gente tem essa questão da radioatividade, né, na verdade, da energia nuclear sendo utilizada muito forte, né, com a bomba atômica, com as questões da Guerra Fria também permeando, né, sempre aquele medo de uma nuclear, né. A gente, 10 anos antes do lançamento dos X-Men, a da estrutura do DNA, né, do modelo de estrutura do DNA que a gente conhece hoje, pelo Watson e o Crick, né, aqui tem uma foto do artigo, né, que foi publicado na Nature, em 1953, que vai revolucionar, né, os estudos do entendimento da hereditariedade, né, de como as características são passadas, né, que já daria um muito grande, porque a gente sabe que, por exemplo, a Rosalind Franklin, que era uma cientista, participou, né? Ela que lê essa imagem aqui, que é dificílima de ler, mas o nome dela não está né? Então, existe toda uma questão também sexista, de que ela era mulher, de que até da aparência dela foi colocada em jogo quando se questionou, né, muito tempo depois, por que o nome dela não estava aí, se a leitura dela foi essencial para os dados, né? E 5 anos do surgimento, a gente tem a publicação de algo que é importante para a gente, que é o dogma da biologia molecular, né? Eu falo para a gente porque eu sou professora de biologia, né? Que é, então, você estabelecer a relação, a informação que está no DNA e o que essa informação gera, né? Então, quando os X-Men foram lançados, né, toda essa questão relacionada à estrutura da célula, à estrutura do DNA, já estava um pouco mais avançada na discussão. Então, de alguma maneira, esses conhecimentos estavam ali criando a construção dessas histórias, né, dessa ideia da mutação, causando a mutação. Muitos estudos sobre doenças causadas por mutação genética já estavam sendo feitos, e também por conta dos efeitos da radiação que gerava câncer e outros tipos de doença, né, por conta da bomba atômica. Então, nós somos mutantes, né? E aí a gente vai ter mutações que são aleatórias, né? Então, a gente tem a mutação que gera, por exemplo, o cabelo ruivo, né? Que é uma mutação que não é vantajosa, nem desvantajosa, né? A gente tem intolerância à lactose, né? Que, na verdade, o correto é ser intolerante à lactose, né? Então, se você é intolerante à lactose, a gente é intolerante, deveria ser intolerante à lactose. A gente não é, porque o nosso organismo continuou consumindo leite, né? Então a gente acabou se adaptando a isso. Mas o correto seria que todos fôssemos intolerantes à lactose. Então, na verdade, os mutantes somos nós mesmos. A gente não carrega essa carga que deveríamos carregar. E uma outra mutação interessantíssima é a anemia falciforme, que a gente tem. Essa aqui é célula vermelha do sangue, né? Que é a hemácia normal, e é causada por anemia falciforme. E essa é uma doença que é letal em alguns casos, né? A pessoa vive com transfusões de sangue, mas na África ela chega a ser vantajosa. Por quê? Porque na África você tem uma incidência muito alta de malária, e geralmente quem tem anemia falciforme, o protozoário da malária não consegue se instalar a ser defeituosa. Então a pessoa tem um problema por causa da anemia falciforme, mas ao mesmo tempo ela é adaptada positivamente para não ser infectada pela malária. Então,
São coisas aleatórias que vão acontecendo. Mas apesar disso, né, apesar de a gente ter várias mutações no nosso corpo que permitem que a gente tenha características diferentes, essas mutações não geram superpoderes, né? Aí eu até coloquei infelizmente ou felizmente, não sei o que a gente faria com esses poderes, né? É interessante a gente pensar sobre isso. E aí, já se encaminhando para o final, né? Eu acho que um debate fundamental que essa questão dos X-Men traz para a gente, e aí a gente pode pensar do ponto de vista, seja do gênero, seja de qualquer outro tipo de diversidade que a gente vai discutir, é que eles são odiados simplesmente por serem mutantes, né? Então, o problema que a sociedade, que a gente tem em lidar com quem é diferente da gente, né? A gente ainda está nesse passo de formiga, de aprender a lidar com quem é diferente, né? Com quem é, aliás, entre aspas, diferente, né? Do que é estabelecido como padrão. Então, é importante a gente discutir isso, né? Parar para pensar, né? As questões de gênero, de orientação sexual, né? Tudo isso ainda causa, né? Muito debate, muitas questões de preconceito, de racismo, né? A gente teve até ontem, né? A questão do menino lá que no Instagram recebeu comentário, né? Por ele ser negro e tudo mais. Então, trazer esse debate das minorias, né? Os X-Men podem propiciar essa reflexão sobre esse debate das minorias, né? E aí uma coisa importante, né, a gente tem nesse debate é essa questão do homo superior, né? Então, como alguns mutantes, né, veem essa questão deles se verem como um homo superior e não tentarem conviver pacificamente com os humanos, mas subjugá-los, né? Então, a reflexão que a gente pode fazer também é o quanto a gente usa, né, a gente enquanto sociedade usa científico, ou no caso dos X-Men, a genética, para legitimar preconceitos, né? Então, qual o papel da ciência, né, científico, nessa questão de legitimar, deslegitimar esses discursos preconceituosos, né? Acho que é uma coisa importante, principalmente numa época que a gente está vivendo em que o discurso eugênico está voltando à tona, né? Então, é interessante a gente pensar sobre isso. E eu acho que o mais importante da mensagem, né, para quem leu e entende X-Men, né, é a questão do respeito, da tolerância ao diferente, né? E aqui, para encerrar, eu coloquei essa imagem do clássico, né, Deus ama, o homem mata, em que o personagem fala para o Noturno, né, humano, você se atreve a chamar isso de humano, né? Então, é bem interessante a gente pensar sobre isso, né? São os possíveis debates relacionados à ciência que o X-Men pode trazer para a gente. Bom, essas foram as minhas referências, né, de artigos, né, trabalhos de acadêmicos e também de alguns sites da internet. É isso. Obrigada, Priscila, pela sua apresentação. Só fazer uma colocação que você falou aí do genético, da bomba nuclear, e tem uma... Eu enxerguei isso na minha dissertação, que o primeiro Homem-Aranha, ele foi modificado graças à energia atômica. Uma aranha que foi modificada pela energia atômica. Aí depois ele já foi modificado, o mais recente, né? Ele foi modificado por uma aranha geneticamente modificada. Isso, é verdade. Vai mudando conforme a evolução, né? Que antigamente era a questão da energia atômica mesmo. O assunto científico da moda, né? É que vai mudar a origem do poder, né? Eu isso achei muito, muito legal. Vamos passar para a Michelle? Opa! Eu vou botar aqui no chat o link do nosso painel. Aí eu queria que vocês contribuíssem com as suas percepções. Já contribuí com algumas lá. Tá? Aí podem ficar à vontade. Lembre que hoje é o último encontro da série. E aceitamos sugestões para outros temas também. Bom, é engraçado para mim, porque quando eu fiz a minha apresentação, eu não sabia que a Priscila era professora de biologia. Então, Priscila, se eu falar algum absurdo aqui, você me corrija, tá? Porque não é minha área. Espera aí, deixa eu colocar aqui.
Apareceu para vocês? Ainda não. Tá, vou esperar carregar. Oi? Não, lembra que semana passada também demorou? É. Então, aguardando aqui. Então, já adiantando, para não perder esse tempo, eu vou falar de um anime chamado Cells at Work, aliás, de um mangá, que agora tem um anime, tá inclusive na Netflix aí, quem quiser assistir, super recomendo, ainda mais em tempos agora de coronavírus. É muito legal, principalmente para quem tem filhos, casa bastante com o que a 8ª série vê em biologia. Esperando aqui. Não entrou, não. Deixa eu perder. Tá rodando aí? Deixa eu ver aqui. Por de novo. Da outra vez foi a 3ª vez que funcionou. Isso, né? Eles não pegando. Agora tá entrando. Ah. Na terceira vai. É sempre na terceira, eu não sei o que acontece. Show, tá ótimo. Foi? Foi, tudo certo. Ah, então tá. Ciências dos super-heróis. Vou falar aqui do mangá Cells at Work, ou no original Hataraku Saibou. Bom, eu já tinha dito no primeiro encontro que a gente teve aqui sobre como dá muito com os mangás. Então, o mangá, ele é sempre a maneira que o japonês ele vai aprender sobre vários assuntos diversos e que ele vai aprender, inclusive, aspectos da vida cotidiana fora do Japão, ou aspectos da vida cotidiana no Japão também. Então, o mangá dá para aprender tudo. Tem mangá de jardinagem, tem mangá sobre mitologia, história francesa, história japonesa, lenda, tudo. Tudo que você imaginar vai ter um mangá a respeito. E do mangá japonês tem contato com vários assuntos, né? Então, é muito difícil você encontrar um mangá que não traga algum assunto novo. Novo que eu digo, assim, em algum aspecto que dá para aprender alguma coisa. Sempre dá para aprender alguma coisinha. E existem mangás sobre muitos assuntos variados, assim, tem várias classificações. Então, por exemplo, a gente vai ter mangá para adulto, que vai falar sobre jardinagem, sobre receitas, sobre tratamento dos mortos na religião budista. Então, tem tudo. Imaginar, tem. Alguns exemplos do que dá para aprender com os mangás, eu peguei alguns que foram traduzidos aqui no Brasil. Então, Cavaleiros do Zodíaco, a gente aprende sobre mitologia grega. Em Evangelion, a gente aprende muito sobre a Cabala, Sailor Moon sobre astrologia, Hellgirl ou Inuyasha sobre mitologia japonesa, Rurouni Kenshin, história medieval japonesa, Sekaiichi Hatsukoi, funcionamento de uma editora, Tarot Café, a gente aprende sobre as cartas de tarô, Fullmetal Alchemist sobre alquimia, que era o que eu ia até falar, mas aí eu lembrei que tem o Cells at Work, achei melhor, e o Fushigi sobre mitologia chinesa. Então, é muito difícil você encontrar um mangá onde você não vai aprender nada. Sempre você aprende alguma coisinha. Ah, mas e no Dragon Ball? Dragon Ball usa a velocidade da luz, velocidade do som, então alguma coisinha você sempre vai aprender. O Cells at Work, ele é um mangá escrito e desenhado pela Shimizu Akane, e ele foi publicado em 2015. Ele estreou no Japão em julho de 2018 como anime, e agora ele está disponível na Netflix aqui também pra gente. Então, ele consiste em mostrar o funcionamento do corpo humano através de células. São personagens que são células. Então, a gente vai ter o glóbulo branco, o glóbulo vermelho, todos como personagens. Então, tem as células são eu não consigo falar a palavra. Antropomorfizados, saiu. E eles têm personalidades, é muito divertido. E ele segue o estilo do monstro do dia. Então, cada capítulo
vai resolver algum problema. Dá para assistir os episódios ou ler os capítulos do mangá separados, que não tem problema nenhum, fora de ordem. Até vou falar isso mais para frente. Então, os capítulos, eles têm pouco vínculos uns com os outros, então você consegue ler ou assistir sem problemas, mesmo que você tenha perdido algum capítulo ou que você leia só um capítulo em específico. Então, eles sempre vão lutar contra vírus, bactérias, germes, no estilo monstro do dia, tipo Power Ranger, por exemplo. E a gente tem a oportunidade de ver como as outras células cooperam entre si para manter o funcionamento do corpo humano. Aí tem alguns personagens aqui. A gente tem o eritrócito, ou glóbulo vermelho, que é a personagem principal. Se é que a gente pode chamar assim, é porque ela aparece em mais episódios. A gente não tem bem um personagem principal, a gente tem personagens com menor ou maior recorrência. E ele é um glóbulo vermelho que acabou de começar a trabalhar. E ela fornece oxigênio e dióxido de carbono e diferentes nutrientes para todo o corpo. Então, quando a gente começa lendo, ela está sempre carregando uma caixinha, às vezes é de CO2, às vezes é de oxigênio, às vezes é uma cesta de fruta, quando ela está levando nutrientes, ela está sempre carregando alguma coisa. Ela é desajeitada, ela se perde com frequência, mas ela é determinada e ela tenta sempre ter o melhor desempenho ali. E a gente tem o neutrófilo, que é o glóbulo branco, e ele é meio que amigo desse glóbulo vermelho. O trabalho dele é matar os patógenos que infectam o corpo, e ele luta, é bastante sangrento até o mangá. Mas ele é super gentil e muito prestativo. E eles se conheceram quando ela... não saiu todo o meu texto, mas tudo bem. Quando eles ainda estavam no nome do Laorce, eles se conheceram. Então é muito engraçado porque o corpo humano parece uma grande fábrica com vários setores. Então, se a gente for ver, por exemplo, a parte que o ser humano tem uma febre, ou desidratação, assim, tem as piscinas de suor, elas abaixam o nível, aí começa a subir a temperatura, todo mundo fica com calor. É muito interessante. E outro personagem aqui é o macrófago, ou monócito, porque tem duas funções, que é um tipo de glóbulo branco. São umas mulheres com vestidos de empregada, e elas têm umas armas enormes, porque elas também lutam contra os patógenos invasores, mas elas estão sempre sorrindo, e elas estão sempre de bom humor. Quando elas estão dentro do vaso sanguíneo, elas assumem outro papel, que é o do monócito, e aí elas usam uma roupa de proteção contra materiais perigosos sobre o vestido, tipo uma roupa de descontaminação de radiação, assim, elas põem por cima do vestido, para mostrar essa dualidade aí da célula. Tem as plaquetas também, que elas são pequenininhas, né, são as células responsáveis pela reconstrução do corpo após várias lesões, e elas são retratadas como crianças devido ao pequeno tamanho da célula. Elas atuam em equipe de construção e reparo dentro do corpo, e assim, para representar todas, eles têm uma representante, que é essa daqui que eu coloquei, porque são várias pequenininhas. Então, ela é a chefe da equipe, aí ela fala por todas as outras plaquetas que são iguaizinhas a ela. Eu peguei só alguns, tá? Tem várias outras, tem muitas outras células. Tem célula auxiliar, célula... Nossa, nem vou lembrar, tem muito tipo de célula, mas é bem legal. A gente tem também os vilões, que são as células não corporais. São germes, bactérias, vírus, pneumococcus, estafilococcus, streptococcus, tem a campilobactéria, tem a gripe tipo A e a tipo B, tem o vibrião, tem um episódio um capítulo, desculpa, que é com o pólen, então é uma alergia a pólen que o humano tem, vermes, parasitas e pseudomonas. Então vocês podem ver que é bem violento, e assim, eu acho muito interessante como eles lidam com isso. Tem as vacinas também, quando vem a vacina, são pequenos agentes que ajudam o glóbulo branco a lutar. E é bastante divertido, assim, a maneira, porque quando a gente escuta isso na escola, a gente aprende sobre isso, não dá muito pra gente imaginar, né? Tem vídeos sobre isso, mas são sempre
bem monótonos, não são interativos para as pessoas. E eu lembro de ter visto isso na escola e era difícil para mim imaginar como que isso acontecia, embora o professor tenha, né, tentado o máximo aí. Mas eu achei bastante interessante, porque dá para a gente visualizar. E aí, por isso que eu estou falando disso, porque pensei aqui no uso do mangá em sala de aula e oportunidades e desafios. Então, o mangá ele apresenta a consonância com o conceito trabalhado na sala de aula através do livro didático. Então, ele bate bastante com a matéria da 8ª série, que as pessoas veem em biologia. Pode ser usado como complemento da matéria, ajudando o aluno a entender as funções celulares. Então, poderia ser feito aí um projeto coletivo nas escolas, de repente, para ler o mangá como complemento da aula. O problema é a violência gráfica, né? Tem bastante sangue aí no mangá. Embora a gente não se sinta muito impressionado com o sangue, porque eles estão lutando contra bactérias, elas são monstruosas, assim, elas são humanoides no mangá, mas eles são meio alienígenas, assim, tem vários braços, então não causa muita comoção. Mas pode ser um problema, né? Então, no Japão, isso é voltado para o público adolescente, não tem problema ter violência. Violência nos mangás é comum e não é tabu, mas pode ser um empecilho no Brasil para o uso em sala de aula. No entanto, o mangá é preto e branco, né, o que ajuda um pouco, e talvez seja menos impactante do que trabalhar, por exemplo, com a animação, né? A violência do mangá também pode ser trabalhada numa discussão interdisciplinar, e a leitura do mangá também pode ser usada em matérias interdisciplinares, então, de repente, com português, como várias formas textuais, como literatura, né? Só uma sugestão. E aqui a bibliografia, pelo menos parte dela. Eu achei um artigo muito interessante desse Iago Machado Silva, que foi de onde eu peguei várias informações sobre como trabalhar, sobre os PCNs também, só que o artigo dele era muito voltado para o anime, e aqui eu peguei mais para o mangá. E é isso. Ótimo, Michele, muito obrigada pela sua participação. Agora eu vou entrar em outro tema. Vocês estão me ouvindo bem? Tá? Show. Depois a gente vai disponibilizar os arquivos e aí a Michele pode botar na referência o link do artigo. É uma sugestão, mas se quiser mandar o artigo também a gente manda. E outra lembrete, né? Coloquem o e-mail de vocês aqui no chat que eu vou encaminhar quando o link subir para o YouTube, aí eu mando para vocês o endereço e o drive da gente, tá bom? Vamos lá. Aqui. Aperta aqui o F5. O tema que eu escolhi para fechar os debates, né, de hoje é a jornada do herói e a jornada da heroína, porque é um assunto que eles são norteadores para a construção de um personagem. Eu vou falar um pouco sobre o que é a jornada do herói e o que é a jornada da heroína, porque o que é mais conhecido é a jornada do herói. E em contrapartida, como a gente vem falando da construção do personagem feminino nos quadrinhos, surgiu a jornada da heroína. Vamos lá. A jornada do herói, ela foi construída pelo Joseph Campbell, que ele era um mitologista, né, escritor, professor universitário, e ele começou a analisar o percurso dos principais mitos da história da humanidade, né? Ele observou a história de Buda, de Thor, de vários personagens da mitologia, e foi identificando pontos principais daquela construção. Desde o início, como é que ele vira um mito, como é que ele é chamado para o primeiro desafio, todo esse processo. E aí ele criou esse livro,
em 1949, que é o Herói de Mil Faces, que é um excelente livro. Recomendo comprar, porque esse livro, ele é comprar, né? Quem puder baixar também, fica à vontade. Mas é uma referência excelente para a construção de roteiros. Então, ele foi muito utilizado na construção de personagens do cinema, dos quadrinhos, e ainda hoje é utilizado, mesmo tendo sido construído em 1949. Ele fez basicamente uma receitinha de bolo que você pode construir um herói a partir do que ele explica. E qual é a jornada do herói, né? O herói, ele está no seu mundo, no mundo comum, e ele vai para o mundo especial. E quando se fala em herói, está se falando no mundo masculino e voltado para o homem, aquele que pega um novo superpoder, um novo desafio. E aí ele vai, no seu mundo comum, ele vai ter que fazer escolha, ele vai receber o chamado, ele vai ter o caminho ele vai recusar o chamado, muitas vezes ele não quer aceitar aquele desafio. E aí sempre vai aparecer alguém para ajudar, aí ele vai atravessar esses dois mundos, né? O mundo que ele já tem, que ele conhece, para esse novo mundo, e aí vão aparecer os testes, aprovações, vai ganhar uma recompensa, e depois ele volta para o seu mundo, para o seu mundo comum, possuindo um novo conhecimento, né, e ressurgindo, sendo um novo personagem, uma nova pessoa. Então, ele faz todo esse caminho de provação, de desafios, para ser construído, realmente construído como herói, como um mito, na verdade. E aí aqui está desmembrado, né, a cada etapa, o mundo comum é o que é o herói apresentado ao dia a dia, o chamado da aventura, né, é algo diferente da sua realidade. Então vocês podem notar que essa sequência pode se encaixar em qualquer história, e é o que é feito por muitos cineastas, muitos roteiristas e tal. A recusa do chamado, o herói prefere não se envolver, né, não mudar a sua rotina. O encontro com o mentor, aí vocês podem começar vários personagens que precisaram de um mentor para ajudá-lo na sua caminhada, na sua jornada, né? Aí a travessia, aquele momento que ele ingressa no novo mundo, e ele vai conhecer os aliados, os inimigos, os testes. Ele chega próximo ao seu objetivo, que pode ser conquistar um superpoder, ou salvar alguém, pode ser variados os objetivos. A aprovação, né, que ele entra no período de crise mesmo. A recompensa que ele vai receber. E aí ele volta para o seu mundo comum. E ele volta com outra visão, outra postura. Só que o retorno dele, ele jamais vai ser o mesmo, né? Ele diz que o retorno desse herói, depois de passar por tantas provações, vai ser diferente. Então, assim, é uma narrativa até bastante motivadora, né? Não só para a construção de personagens, mas também para a construção de vários jogos, programas. O que você quiser fazer nessa jornada, você consegue construir um bom roteiro a partir daí. E se você botar no Google, né, em outras fontes de pesquisa, vocês vão ver vários vídeos que fazem análise de filmes como o Matrix, esse do Daniel San, que eu esqueci o nome. Ai, gente, olha, esqueci. Que nada da minha época, eu não lembro. Aí tem o Matrix, tem vários filmes que você vai ver que realmente o cara estava lá e aí depois ele tem um chamado e sempre tem um mentor para conduzir, para mostrar o que é o caminho certo, o que deve ser feito. Enfim, é um roteiro bem elaborado e que orientações, né, para a construção de roteiro que deve ser seguido, sim. Só que nessa construção de jornada de herói é muito olhando para o lado masculino, para uma sociedade mais realmente o herói, o homem-herói é aquele que vai enfrentar grandes desafios. E aí, em 1990, essa autora, a Maureen Murdock, ela criou a Jornada da Heroína. Eu não achei se tem versão em português, eu só achei a versão em inglês na Amazon, no livro dela. E ela vai falar que a Jornada da Heroína, quando se propõe a construir uma heroína, tanto no cinema, nos quadrinhos, onde for,
ela vai passar por outras provações, né? Ela, tanto que tem aí eu só vou ler aqui para poder contextualizar. Essa separação do feminino, né, a rejeição do corpo feminino, essa divisão, essa tentativa, né, de identificação com o masculino, reunião dos aliados, os testes também surgem, a questão do sucesso, a despertar do sucesso, a espiritualidade, a iniciação da deusa, aí ela se torna uma nova mulher. E então, toda essa relação do mundo feminino, né, o que é ser mulher e o que é ser heroína, e não tentar, não ter essa integração entre o mundo masculino, que é a base, que é o herói, que é o que a gente já vem discutindo há muito tempo, né, que os personagens femininos são construídos a partir de homens, né, e ela precisa marcar o seu papel ali. Então, a jornada da heroína, eu vou disponibilizar isso, sugiro que vocês pesquisem também, que ela tem um caminho bem diferente do homem. E aí, esse artigo que eu mencionei até na última apresentação, que fala um pouco sobre a jornada da heroína, que é justamente esse conflito mais íntimo, né? O que se espera dessa heroína, né? Já que tem o super-homem, vai ter a supergirl. O que a gente sempre espera mais dessa personagem mulher, que ela tá vindo para complementar um personagem homem. Então, e além do papel de ser mulher, o que é ser mulher na sociedade, o que é ser mulher nos quadrinhos ou na TV. Na TV, onde for, na mídia em geral. Então, essa jornada da heroína vale essa reflexão, tanto para se pensar, né, na construção, aqui nesse site eu consegui fazendo um comparativo, né, sobre a jornada do herói versus a jornada da heroína. E o que eles falam enquanto o homem existe uma relutância inicial para o desafio, as mulheres, os parâmetros das jornadas são masculinos. Para o homem, a presença de um mentor para guiá-lo à mudança. Na mulher, a morte simbólica do feminino para provar o valor no meio do masculino. Para o homem, o momento da aprovação após os testes e desafios. Para a mulher, a reconciliação com o feminino após queda e perda da conexão. E para o homem, uma tentativa de mudança antes da resolução final do desafio, né? Que aqui está um ponto que estou enxergando. E para a mulher, a recorporação com o masculino e a união final. Ou seja, mesmo que ela busque o seu papel, ela sempre vai estar envolta, né, desse ambiente masculino. E então isso tudo precisa ser analisado. E eu trago essa reflexão, né, e sugiro a busca, quem não conhece, procurar conhecer um pouco tanto da jornada do herói como da heroína, porque se pensar que esses heróis, esses personagens, eles não estão ali só para vender ou para passar um entretenimento, né? Eles estão ali construindo, realmente demonstrando essa evolução, essa relação entre homem e mulher, entre a sociedade e as mulheres, entre a sociedade e os homens. Então, todas essas relações estão em volta, desde a construção da sua narrativa até a construção do visual do personagem, né? Das roupas, da estrutura mesmo do personagem, e é um assunto que deve ser estudado e pensado sempre que pensar em super-heróis, né, e na sua construção. Depois eu vou disponibilizar e vou botar as referências direitinho para vocês, ok? Foi. Vamos lá? Agora a gente vai abrir aqui para o chat e vocês podem botar perguntas. Karate Kid, eu esqueci o nome. Eu tenho problemas de memória, gente. É muita cultura pop para lembrar. Isso, isso aí. Aí, é muito bom, assim, eu gostei bastante. Eu não conhecia a Jornada da Heroína, fui conhecendo no mestrado mesmo, a partir do artigo que eu li, e da Gabriela, e a Jornada do Herói já conhecia também. E assim, acho que se complementa e vale a reflexão, né? Uhum. Algumas perguntas aqui no chat? Acho que ainda não. Algumas já tá.
Escrevendo. Arthur tá escrevendo é grande. No fim, a gente caiu de novo naquele conceito, né? Da heroína, ela é sempre feita para complementar o personagem masculino, né? Ela nunca é original. Ela tem que se mostrar no seu papel, mas... Eu tô querendo muito uma personagem que origina um personagem, sei lá. Tem a Era Venenosa, aí vai surgir, sei lá, o Espinheiro Venenoso, não sei. O irmão, o amigo, o primo. Nunca sai. Eu também não conheço, não. É verdade. Vamos lá. O Pedro está comentando que se a gente sabia que existia uma Mulher-Aranha antes da Jéssica e foi uma das primeiras heroínas da Marvel. Sim, a gente falou dela, eu falei dela na semana passada, né? Isso. Falou sim. A Mulher-Aranha não emplacou muito, né? Acho que não. Tem personagens que deixam mais pro homem mesmo, como o próprio Homem-Aranha. A própria Supergirl, ela tem, assim, um destaque, mas não tem tanto. Cadê o mediador do fórum? O mediador do fórum sumiu. Tá aparecendo hoje, ó. Milagre. Nossa, tava pensando aqui, né? Não tem nenhuma super-heroína que foi criada depois do super-herói que acabou tendo mais destaque do que o super-herói, né? Não conheço, não tô lembrando. Não. Também não. Capitã Marvel, pode ser. A Capitã Marvel, ela veio com uma pegada bem legal, assim. Acredito que ela... Aquelas mais antigas, como... Eu acho que... Não sei de quem que ela surgiu. É verdade, tinha o Marvel, né, que era o personagem. Os quadrinhos eram Capitão Marvel, isso. Que morreu de câncer. Acho que a Green Aranha, em tempos de recente, vem conquistando mais espaço do que o próprio Peter Parker. É uma opinião. Gente, eu acho que... Sabe que a gente podia tentar abrir o microfone do pessoal e vocês vão contribuindo com o microfone. O que vocês acham? Quem quiser pode falar no microfone também, gente. Boa noite, tá me ouvindo aí? Sim. Albert, apareceu. Hoje no último ele vai falar. As super-heroínas aí, eu tô só acompanhando. Então, muito legal, né, esses nossos encontros aí. Findando hoje uma primeira parte, eu acho. Espero que vocês se animem para que possam ocorrer outros. E por algumas coisas que a Michelle acabou comentando, eu acho que esse debate no mangá, ele está muito à frente do que a indústria americana faz em relação à questão da mulher, assim. Eu estava lembrando hoje, estava divulgando a arte do evento em si, de uma personagem que eu achei muito interessante, de um anime, também tem mangá, né, creio eu, chamado Fate, a Michelle deve conhecer. Tem inúmeras versões, né? Acho que na Netflix tem 4 versões diferentes. Tem, saiu um monte. E no Fate eu achei muito interessante uma questão da presença, né, efetiva da mulher em relação à história que eles reconfiguraram falando da Excalibur. Uhum. Ele começa falando da... Michelle deve conhecer, né? Sim. Começa falando da Excalibur e uma criança digna consegue tirar da rocha a espada. Essa história a gente já conhece, né? Eu, como sou de história, de vez em quando falo com os alunos lá em medieval. Só que no anime,
eles falam que a criança que era digna era uma menina. E aí eles vão confrontando com a narrativa que a gente conhece, né? Falando que o nome dela era Artúria, não era Arthur. Só que por conta da época, eles fingiram que era um menino, porque como dentro da narrativa do desenho, né? Como que uma menina ia conseguir ser mais digna do que um menino, um rapaz, e tornar-se rei? Então eu acho que essas reivindicações na temática anime, mangá, tá muito mais à frente, né? A Michelle citou, por exemplo, Full Metal também. Você tem ali uma roteirista, né? O quanto o anime, o mangá é filosófico, trabalha com uma série de questões que vão além do que ela citou Dragon Ball também, do que o soco-soco bate-bate, né? Que os adolescentes gostam tanto, mas você tem roteiros construídos por mulheres que são muito mais profundos e falam de existência em relação a outros roteiros construídos por homens que só vai trabalhar com a questão, principalmente da luta, né? Sim. Tem um mangá, não é um mangá, é uma novel, chama Gwen Saga, e é de uma autora, eu vou procurando aqui o dela, porque eu já não me lembro, Kaoru Kurimoto. E essa novel, ela tem mais de 100 volumes, é a novel mais extensa já escrita, se não me engano, no mundo até. E ela é pouquíssimo conhecida aqui no Ocidente, mas no Japão é muito conhecida. E a autora, se eu não me engano, ela faleceu alguns anos atrás, com 90 e poucos anos, mas ela ainda era muito ativa escrevendo, e os últimos quem estão escrevendo são os filhos dela, e os roteiristas que ajudaram ela no final. E é super conhecido, e é uma saga gigantesca que mistura, parece muito porque é um homem bárbaro com uma cabeça de leopardo, e é extremamente extenso e complexo e cheio de arcos narrativos, e é pouquíssimo conhecido também. Então a gente vê assim, uma complexidade muito grande. Tem também 12 Kingdoms, que virou anime, mas só teve uma temporada, embora a história seja gigantesca. Também escrito pela Fuyumi Ono, que é uma mulher. Tem a Clamp também, não desmerecendo os homens, né, mas parece que o mangá feminino, ele precisa, principalmente quando a gente está falando sobre a jornada do herói ou da heroína, parece que ele precisa de uma complexidade muito maior do que o mangá masculino, que, como você disse, é só um soco-soco bate, não precisa ter muita complexidade ali, o pessoal fica satisfeito ali com porradaria e sangue, né, tem isso também. Mais Tem alguma uma pergunta? pergunta para a Fernanda, nesse estudo da jornada da heroína, se você encontrou alguma personagem que você acha que apresenta esses dilemas aí que são diferentes, né? Porque a maioria das personagens parece que elas ainda são construídas ou foram construídas com base na jornada do herói. Sim, sim, a maioria sim, né? Eu não consegui me aprofundar na pesquisa, não. Eu aprofundei mais para entender essa jornada, mas de esmiuçar um personagem que represente, ainda não achei. Mas eu vou ver se eu acho e compartilho com vocês aí. E quem achar também pode compartilhar com a gente. Boa noite. Oi, quem fala? Arthur. Oi, Arthur, pode falar. Olá. Eu tenho uma observação sobre a questão dos X-Men, né? Que recentemente teve o grande arco do House of X, que o professor Xavier, ele juntou os mutantes e eles resolveram fazer uma supernação, que nem o Wakanda. Nessa ideia de que quem era diferente não estava sendo aceito na sociedade, a única, meu Deus, qual a palavra? Alternativa que eles acharam foi se isolar da sociedade, e dessa forma eles criaram uma supernação, que foi o Krakoa, dentro da mitologia do quadrinho. Penso que se essa discriminação
continuar acontecendo do jeito que está acontecendo contra os homossexuais, os negros, essa coisa desse tipo, pode acontecer uma revolução desse jeito. E é um tanto preocupante, assim. Obrigada, Arthur, pela sua colaboração. E realmente, o preconceito ainda está. Agora parece estar bem maior, né? Não sei se está maior ou menor, mas está bem evidente. E eu acho que os personagens podem nos ajudar, talvez, a entender um pouco dessa evolução tanto da sociedade em relação a esses preconceitos, né? Como das que já ajudou, né? Não foi no gibi do X-Men da Bienal, que teve a cena do beijo? Foi. Exatamente. Que não era pra gente compartilhar. E aí entra aquela questão do Felipe Neto, né? Que pegou isso como ponto para começar uma campanha e mudar meio que o perfil dele de youtuber. Aí você vê como, às vezes, um gatilho tenta transformar, né, a proposta das pessoas. Corrigindo Pode aqui, ser era bom. os Jovens Vingadores, não era o X-Men. E é Vingadores. Tinha um beijo gay. Eu gostei muito. Eu tava pensando do robô, né? E aí tem um conto lá que fala sobre essa questão, né? Da guerra, da falta de aceitação dos humanos, né? E aí eu penso que meio que essas histórias elas se repetem, né? Assim, é sempre o diferente causando o que é considerado diferente, né? Dentro dos padrões que a gente tem, que causa a estranheza, gera esse preconceito, né? Então eu acho que a gente tem aí uma gama de possibilidades de discutir isso os quadrinhos, né? Embora a gente esteja vendo um avanço desse preconceito, eu acho que avanço não, né? Mas uma exposição maior desse preconceito, eu acho que hoje a gente também tem as pessoas não ficam mais caladas. Né? Então acho que você ter essas possibilidades de discussão através dessas histórias, né? Também é um modo bacana de você trabalhar isso, né? De alcançar de repente um público que não está tão aberto à discussão mais do conceito, mas quando ele tem a história, você consegue fazer ele respeito, né? Eu acho. Sim. Eu acho que esse comentário da Priscila me lembra muito Umbrella Academy, porque você tem ali a personagem que seria a mais forte, sendo minimizada o tempo todo, né? Sendo reorientada para que ela não entenda qual é o poder possível dela, e acho que também a questão da identidade feminina é interessante ali, porque eu acredito que as duas personagens que são mulheres dentro da família são as personagens mais fortes. Porque a outra que acho que em português seria sussurro ou algo assim, o que ela falar para que você fazer, você não tem opção, é o poder dela, ela te orienta. Né? E a outra personagem que seria a mais forte o tempo todo, ela é minimizada. Tanto que quando ela descobre isso, ela tem toda uma carga psicológica para entender o porquê que ela foi colocada como aquela que não tinha nenhum poder ou utilidade ali naquela família. Pensando até na própria Capitã Marvel, né? Se você pensar no filme dela, ela o tempo inteiro ela é tolhida, ela não está pronta, ela não é isso, aquilo, né? Na trajetória dela que vai passando. E aí isso foi uma coisa que me chamou muita atenção no filme, assim. E aí quando ela descobre, né, assim, o poder dela, né? Ela se reconhece poderosa e ela dá uma guinada, né? Então ela o tempo inteiro falando que ela não vai conseguir, que ela não está pronta. Antes dela ser Capitã Marvel, né, dela adquirir os poderes. Acho que isso é interessante a gente pensar nisso também, né? Sim. Ai, peraí, meu computador travou. É isso aí. Mais alguma pergunta, gente? Mais alguma colocação? Não? Acho que pode. No caso da Capitã, um homem ao lado minimiza. Eu acho que
No caso o Anderson contribui, né? No caso da capitã, um homem ao lado minimiza o poder dela. Sempre assim. Não só no quadrinho, né? Não só no quadrinho. É isso. Fazemos isso bem. Anderson, vocês fazem isso muito bem. Enfim, a gente fica feliz com a participação de todos. Assim, a gente teve uma média de participação bem expressiva, de número de participantes, né? E assim, foi o início e a gente pretende, sim, dar continuidade. E quem quiser participar com alguma ideia, pode entrar em contato com a gente. Né? A gente aceita sugestões e participação de vocês também. Porque como o observatório é justamente encontrar todos para compartilhar, né, ideias. Anderson. Depois eu mando o link da gravação, você vê. Lá no YouTube. Vou dar uma sugestão aqui já. Acho que a gente poderia, não só a gente, todo mundo do observatório, gravar podcasts, talvez. Tem tantos. E acho que um podcast acadêmico sobre quadrinhos seria legal. Viu? Já surgiu uma ideia. Fica a ideia. É uma ideia mesmo. Tem que só criar o canal para inserir. Uhum. Tem tanto, agora tá todo mundo ouvindo no Spotify, né? O Anime Saga. O anime não. Segue até uma parte. O anime só teve uma temporada, ele foi muito mal produzido. Não sei o que aconteceu, o estúdio era bom, mas as decisões foram muito boas, eu quero resumir. E não dá para acompanhar, né? Tem mais de 100 publicações, são 130, se eu não me engano, e o anime só tem uma temporada. Ficou bem corrido e bem ruim. Mas é uma introdução. Ok. É tipo isso. Não entendi, Pedro. Você acabou atrapalhando aqui. Mas tudo bem. Não entendi, Pedro, o que você falou, mas você não atrapalhou, não. Tá tudo certo. Gente, é isso. Vou encerrar, que já são 8 horas. 8h03, né? Eu não sei que o Pedro tá pedindo desculpa, mas tá tranquilo. Não sei o que foi. Tá desculpada, Pedro. Tá desculpado, mas eu não sei o que aconteceu aí. E a gente agradece. Eu vou editar um pouco o vídeo e postar. Tem que botar o de semana passada também. E é isso. Obrigada, Elbert, pelo apoio de sempre. Aqui a dedicação especial para o Elbert, que é nosso incentivador. É o homem por trás dessa história. É o Charlie do Charlie's Angel. É o Charlie. Mas a gente agradece apenas muito. Uma sombra. Apenas uma sombra. E agradece a vocês mesmo que estão assistindo. E em breve teremos novidades que vamos divulgar. Tá bom? Beijinho para todos, todas. Vocês querem se despedir, meninas? Gente, é isso. Tá bom. Tchau, gente. Foi muito bom essa maratona aí com vocês. Até a próxima. Tá bom. Beijo, gente. Depois eu vou compartilhar o link. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá, parar de gravar aqui.